Saudações, bem-vindos a mais um O Céu que Te Acontece. E dessa vez nós vamos conversar sobre um importantíssimo evento astrológico que é o ingresso de Saturno em Aquário. Aquário, um dos signos de domicílio, né, onde está poderoso Saturno. E também Capricórnio, mas Aquário também é o segundo signo de domicílio de Saturno. Isso vai acontecer de 22 de março de 2020, na virada de 21 para 22, até o dia 1º de julho de 2020 também. Calma, isso aí é a primeira passagem dele em que ele ingressa no signo, depois ele retrograda, mas a gente já vai ter ali uma prévia de todo o efeito, do efeito completo que vai ocorrer um pouco mais adiante, a partir de 17 de dezembro de 2020, indo até 7 de março de 2023, que vai ser quando ele vai ingressar no signo de Peixes. Aqui vai uma nota importante sobre esse vídeo. Eu vou descrever a passagem dele no signo em outras épocas, né, que repercussões a gente pode esperar, que coisas que aconteceram análogas em outras passagens mais recentes, e também como é que isso pode nos afetar hoje, né, de que forma em nosso contexto atual isso pode nos afetar. Igualmente a gente vai mexer com os símbolos envolvidos, né, com a mitologia em torno do signo de Aquário, de Saturno, como é que isso pode ter repercussões concretas para todos. Enfim, nós vamos concentrar as nossas atenções nas previsões, né, a partir do ingresso, o que vai de fato acontecer para o mundo inteiro e também em formas aproximadas do individual, com relação às ênfases, né, os signos enfáticos. Então, se você tem o Sol, a Lua, o ascendente ou vários planetas em um determinado signo, como é que a passagem de Saturno em Aquário pode afetar você de acordo com essa ênfase. Olha, acho que dá para eu começar a falar sobre esse grande processo dizendo que nunca antes the 50s are the new 30s, ou seja, nunca antes as pessoas que passaram dos 50 vão ter tanta repercussão e realizando feitos, tarefas e desenvolvendo capacidades como as pessoas mais jovens, né, como os de 30. E também ao inverso, os de 30 talvez venham a assumir mais responsabilidades, coisas que até então eram cabíveis ou esperáveis, né, para pessoas de mais idade. Tudo isso nas mais diversas instâncias, políticas, econômicas, sociais, artísticas, provavelmente possibilitados pelas tecnologias mais avançadas, e não apenas as que já são existentes, mas as que vão desenvolver muito aceleradamente durante essa passagem de Saturno em Aquário. Olha, eu gosto de pensar em Saturno passando em Aquário como uma combinação dos mitos de Hebe e Ganimedes com o de Crono, né, de Saturno, o senhor do tempo, devorando seus filhos, né, no caso, que é uma metáfora, entre outras muitas acepções, é uma metáfora da própria condição humana, né, a condição de mortalidade, né, do tempo que transcorre, do envelhecimento, das coisas que podem se tornar obsoletas e que necessitam de renovação. Hebe era a deusa da juventude que servia o néctar no Olimpo, para todos os deuses. Em dado momento, após Zeus se apaixonar loucamente por Ganimedes e se transformar numa águia para raptá-lo na terra e levá-lo ao Olimpo, quem passa a desempenhar essa tarefa é Ganimedes. Ganimedes era um menino, um jovem, belíssimo, por quem Zeus se apaixona. E nesse caso, a gente pode fazer uma associação entre a ideia de juventude e, né, Hebe, Ganimedes, juventude, e Crono, o tempo. A relação entre a tentativa de prolongamento da juventude, de ultrapassagem do tempo, de criar condições para que o novo se estabeleça, diferentemente do Saturno em Capricórnio, onde a tônica geral era de poder para quem tem poder, de poder para quem se estabelece ou já é estabelecido. Nesse caso aqui, com Saturno em Aquário, teremos aí cerca de 2 anos e meio,
ou 3 anos em que a tônica vai ser o poder para o povo ou ainda para os grupos de pessoas que se organizam em torno de um ideal ou de alguma coisa que possa fazer frente às formas coercitivas, fechadas, excessivamente tradicionais e conservadoras. A passagem de Saturno em Aquário também é o período em que há uma ênfase, uma tônica muito forte nos sistemas colaborativos, né? As pessoas que vão se reunir, se agrupar para fazer frente a alguma situação de precariedade e com isso juntas, unidas, né? Tem uma questão de vamos unir os diferentes para levar a cabo o que é melhor para todo mundo, apesar dessas diferenças. E mais ainda, é a sistematização, que é uma coisa saturnina, sobre essas estruturas que são apenas inicialmente idealistas, né, que é uma coisa aquariana, que é uma coisa que não está necessariamente formada. E nesse caso, Saturno passando ali, é a estruturação, a elaboração de métodos, né, tudo muito organizadinho para que isso possa ser devidamente aplicado. Basicamente, é um esforço de trazer o futuro para o presente ou de lançar bases para que você alcance as expectativas futuristas. E aí eu também estou incluindo as expectativas que a gente lê na ficção científica, como por exemplo, em 1962, quando Saturno também estava transitando em Aquário, estreia aquele desenho famosíssimo, Os Jetsons, aquele em que todo mundo usa nave espacial, anda com esteira rolante no meio da rua, fala com videofone, né, com vários sistemas de comunicação avançadíssimos para a época e que hoje, pelo menos em grande parte e de várias maneiras muito parecidas, nós também usamos. Ora, mas é óbvio, né? Nós usamos isso antes do Saturno chegar em Aquário. Porém, o que ocorreu ali? Em 62, houve uma projeção dessas condições em nível imaginário, talvez inseminando isso até na cabeça das crianças e pré-adolescentes que assistiam o desenho, fora outras séries, fora outras formas de expressão do imaginário. E quando Saturno entrar agora, né, agora que o Saturno entra em Aquário de novo, há uma intensificação e uma nova projeção de expectativas futuras, talvez com a concretização daquelas sementes, né, plantadas no imaginário décadas atrás, 30 anos, 60 anos atrás, em que as pessoas tinham recursos para ultrapassar condições obsoletas ou condições penosas de trabalho, de convivência, coisas que limitavam a liberdade de expressão e a liberdade de atuação, de realização dos seres humanos. De fato, traçando aqui um paralelo entre essa produção imaginária, essa produção em desenho animado dos anos 60 e aquilo que eu falei ainda há pouco sobre os mitos gregos, é interessante ver que durante essa passagem nós temos uma possibilidade muito forte de haver desenvolvimentos de métodos, né, científicos, a medicina desenvolver alguma forma de prolongar o tempo de vida mais do que já desenvolveu até então. E pode trazer recursos que prolonguem a juventude em pessoas mais velhas, né, que possam fazer com que as pessoas usufruam ainda mais. É claro que o que eu estou falando aqui parece uma coisa absolutamente utópica. Provavelmente essas descobertas vão começar a ser feitas, não vai ser uma coisa espalhada para todo mundo, muito pelo contrário. Provavelmente vai ter algum tipo de pesquisa, aplicação em grupos muito pequenos, mas essas descobertas podem ser disseminadas pelo mundo ao longo desse período até 2023. E a partir dali se dá algum passo importante para chegar à consecução disso nos anos vindouros ou talvez nas décadas vindouras. Outra coisa que a gente pode usar como comparativo, né, para a gente entender qual vai ser a estrutura que vai chegar aqui para nós, olhar para os outros ciclos mais recentes, como por exemplo, Saturno entrou também em Aquário em 1991, já houve ali no mesmo ano
o esfacelamento da União Soviética, com a criação de vários estados independentes, né, até a Iugoslávia, a partir disso, a partir desse processo, se desfez ali em 6 países diferentes. Também em 1991 ocorreu um evento importante que, na verdade, é um fenômeno correlato da passagem do Saturno em Aquário, que foi capitaneado esse evento pelos Estados Unidos e a União Soviética em Madrid. Foi a Conferência de Madrid, que foi uma tentativa internacional de negociar um tratado entre israelenses e palestinos. Reparem que isso também é uma atitude, uma tentativa de união entre os iguais que se acham diferentes, né, ou pelo menos os diferentes que poderiam ter algum ponto de convergência. Tratados de amizade, de cooperação e colaborativismo são coisas associadas ao signo de Aquário. E Saturno passando ali é a tentativa, pelo menos, de estabelecimento desses tratados e desses mecanismos de colaboração. É a sistematização desses mecanismos colaborativos. Como, por exemplo, antes do finzinho do ciclo de Saturno em Aquário, lá em 1994, o NAFTA, que era aquela reunião entre Canadá, Estados Unidos e México, para uma zona de livre comércio, também foi criado ali. Enfim, a gente já pode esperar que ao longo desses anos, que partem de 2020, pelo menos várias tentativas, não podemos dizer que isso se concretize de todo, mas tentativas, algumas bem-sucedidas, outras apenas uma semente de tratados de colaboração e de paz entre as nações. Isso aí a gente pode ver ocorrer com mais frequência, sobretudo porque o nível de insatisfação com as desigualdades, com os problemas econômicos, com os problemas políticos, com o aproveitamento e o capitalismo, que não é necessariamente um mal, mas pode estar selvagem, estar violento demais. Alguma coisa precisa ser reorganizada, reestruturada de forma a permitir que a população, que é justamente a maioria da população do mundo que sofre com as desigualdades, tenham alguma chance. Para vocês verem como é que isso é intenso, mesmo que seja uma coisa de pano de fundo, né, algo mais geral, grande, amplo, macro e tal. Em 1993, ainda nessa passagem de Saturno em Aquário, o Nelson Mandela recebe o Prêmio Nobel da Paz. Pelo quê? Porque ele dá um jeito de pôr fim ao apartheid. Ele é uma figura representativa que ajuda a pôr fim ao apartheid. O que é isso? É estabelecer, pelo menos, se você não vai colaborar, pelo menos para de entrar em conflito, porque os seres humanos é uma questão de humanidade, os seres humanos são iguais. Então, apesar de todas as diferenças culturais, temos estruturas essenciais idênticas. E com isso se estabelece, né, uma nova África do Sul com uma democracia diferente, com uma nova democracia na África do Sul. Aliás, democracia é um termo extremamente associado ao signo de Aquário. E aqui no Brasil, o que ocorre em 1992, quando Saturno também estava em Aquário? O impeachment do então presidente Fernando Collor de Mello. Havemos de convir que qualquer figura representativa de grupo, classe, empresa, nação, não importa, qualquer figura representativa, em qualquer instância, em qualquer lugar, que for demasiado centralizador e que não oferecer alguma alternativa para os seus iguais, ou pelo menos para a maioria da população com a qual ele tem alguma responsabilidade, vai ser difícil a pessoa se manter sob qualquer hipótese, né? E é claro, há contextos e contextos. Em 92 era uma coisa, atualmente é outra. Então a gente pode pensar que um passo nessa direção pode ser dado, ou uma reversão completa, né? Os sistemas muito autoritários, muito fechados e radicais demais podem dar um passo atrás e oferecer essa mudança que é tão necessária. Mas caso não ofereçam, em geral, são situações análogas a essa, às vezes idênticas, né? Nós já estamos passando aí por diversos questionamentos sobre diversos governantes no mundo inteiro. E com isso, com essa passagem de Saturno em Aquário, a gente pode entender o seguinte: temos um favorecimento muito maior para autonomias políticas mais numerosas, né, mais concentradas, menores e mais numerosas em si, do que em grandes poderes centralizadores, mais isso do que gestões fechadas em um único foco.
mas ainda assim com a proliferação de muitos líderes, ou melhor dizendo, muitas lideranças regionais. Qual é a diferença ali? Porque não é só a figura carismática que pode aparecer também. As lideranças podem ser pequenos grupos que deliberam em colaboração. Sempre essa ideia de colaboração, gente, coloca isso na cabeça, porque é onde, inclusive, quem quer ganhar relevância, ter sucesso em algum empreendimento, fazer alguma ideia funcionar, a colaboração, ela sempre é fundamental sob qualquer hipótese, mas com a passagem de Saturno em Aquário, é como se você tivesse ligado um holofote sobre esse conceito e sobre os bons resultados que isso dá. Assim, por exemplo, tem uma tônica maior para espaços e serviços de coworking, só para você ter uma ideia. E ainda assim, a disponibilização de serviços essenciais para agrupamentos e associações também é uma coisa que tende a crescer bastante, porque essa é uma espécie de sistematização desses fatores, desses serviços, né, para disponibilizar esses serviços, sobretudo aqueles que servem para prevenir problemas, para gerar previdência, por exemplo, né, tanto a privada quanto talvez uma reforma na previdência, alguma coisa que talvez, enquanto está aqui no Brasil, por exemplo, enquanto está fazendo a reforma atual da Previdência pode ter que ser revista, pode ter que ser mexida mais uma vez e de um modo que satisfaça melhor as diferentes camadas da população. Aliás, fica aí a dica para quem oferece esse tipo de serviço, né? Serviços essenciais para grupos e associações, clubes, classes, grupos de apoio. Essa é uma maneira de você crescer um pouco mais no seu negócio e também promover a harmonia social. Eu já tinha mencionado antes que grandes inovações tecnológicas podem ser ou projetadas ou disponibilizadas ao público mais aceleradamente do que o que a gente está acostumado a ver, e olha que isso já é bem acelerado. Mas podemos dizer que Saturno em Aquário é também um ciclo especial, é um grande ciclo do cérebro. O que ganha ainda mais relevância? São esses estudos a respeito do cérebro e da interação entre cérebro, pensamento, execução de alguma coisa, qualquer semelhança disso com a aplicação de neurociência para elaboração de órgãos postiços, né, de órgãos eletrônicos, né, de braços, pernas e outros recursos que possam ser comandados à distância ou diretamente acoplados ao corpo, não deve ser mera coincidência. Tudo isso ganha muito prestígio, e também os estudos muito sérios sobre o funcionamento da mente e da produção de realidades, não apenas as realidades concretas e palpáveis, mas as realidades imaginadas se tornando alguma coisa real. É o que um amigo, o Edgar Franco, que fala muito sobre o que é a aurora pós-humana, talvez estejamos aí dando um primeiro passo de fato para essa coisa que é uma criação dele de ficção científica. Eu vou repetir, a aurora pós-humana. E isso é muito interessante porque bate com várias projeções que já estavam sendo feitas. Durante a passagem de Saturno em Aquário, a gente pode ter algumas surpresas muito interessantes com relação a curas de deficiências e anomalias físicas com resultados muito surpreendentes. Outra coisa é a preocupação com a inteligência artificial, né? Uma parte, eu estava falando aqui de ficção científica, uma parte da ficção científica se preocupa com as máquinas e o modelo cibernético de construção da mente dominar tudo, né? E tomar o trabalho de todo mundo. Olha, de fato, essa coisa é realmente possível, não agora, de imediato, assim, num nível de desenvolvimento da inteligência artificial muito, muito avançado mesmo, realmente é possível que tenhamos alguns tópicos comuns às séries de ficção científica distópicas, né? Aquelas que são apocalípticas e tudo, relacionadas. Porém,
é preciso ser pragmático. Durante a passagem de Saturno em Aquário, o pensamento que vai considerar essas possibilidades, as pessoas que estão qualificadas, que estão mexendo com esses recursos que podem vir a se tornar coisas do tipo, podem ganhar aquele aspecto preventivo, né? Por exemplo, um deles é das 3 leis da robótica do Isaac Asimov. Eu não vou ficar me estendendo nas 3 leis da robótica, mas pode procurar na internet que você vai ver como é que funciona. Quem já viu o filme Eu, Robô, também vai conhecer em parte. Mas seriam então, durante essa passagem, medidas preventivas e paliativas para esse desenvolvimento que só vai acelerar, não tem mais volta, só vai acelerar. Então, coleguinha, como dizem aí, é melhor a gente continuar se treinando, pelo menos no uso e no entendimento do mecanismo, da construção lógica de softwares e de redes sociais, sobretudo as redes sociais, que é uma coisa que também só tende a crescer, mesmo que mude, mesmo que as redes que estão hegemonicamente agora acima de todas possam trocar de lugar, não importa. O importante é você ter esse trânsito, essa flexibilidade, essa capacidade de gerar colaboração usando esses recursos. Os recursos estão aí, para que deixá-los de lado? A partir de 2020, isso que já não é mais tanto assim um luxo, vai se tornar uma necessidade visceral. Outra coisa que, falando em necessidade visceral, Saturno passando em Aquário lembra o seguinte. Vamos pegar o símbolo para entender o que eu vou falar. O símbolo não é aquele símbolo do aguadeiro, do Ganimedes derramando a ânfora com o néctar. Alguns vão dizer que são as águas de Aquário, não importa. De qualquer jeito, não é um símbolo de derramar as águas. O próprio símbolo do Aquário se deve ao fato de que após o período de Capricórnio, que é o ponto culminante ali vai ingressar o inverno, é um ponto bem frio e rigoroso. Aquário vai terminar o inverno já prestes a abrir a estação das chuvas, né? Especialmente na origem da astrologia, na origem do desenvolvimento do conhecimento astrológico, em algumas regiões em que isso se desenvolveu, Aquário era justamente a abertura da estação das chuvas. Não é só isso que ele representa, mas é curioso que aqui para nós, do hemisfério sul, sobretudo aqui no Brasil, a chegada ali de fevereiro e março é sempre um período muito chuvoso. E o que isso tem a ver com o que eu quero dizer aqui? Que com essa passagem a gente pode ter o estabelecimento de formas mais igualitárias de distribuição, desvios de grandes mananciais de água e do uso desses mananciais, o uso otimizado, cientificamente mais orientado. Aliás, quem fizer força para que isso não se estabeleça vai ser engolido por essas ondas, né, por esses interesses que são de todos. Podemos ter novos tipos de captação de mananciais e, além de tudo, talvez novos e mais eficazes sistemas de dessalinização da água do mar, em função da escassez, né, da escassez iminente. Tem muitos lugares que já não tem mais acesso tão fácil, já não tinha, né, acesso tão fácil à água. Então, esses sistemas de dessalinização podem ser extremamente úteis e passarem a ser multiplicados, disseminados por diversas partes do mundo, não apenas naqueles nichos em que há tecnologia e interesse suficiente. Até porque esse interesse vai ser muito forte em muito mais lugares. E aqui, ainda prosseguindo, vamos fazer aqui uma listinha de situações possíveis aqui com Saturno em Aquário. Eu já tinha então mencionado que Saturno está em domicílio, está em casa, está muito poderoso em Aquário, e muita gente pode perguntar, bom, o que será feito então de Urano? E Urano é o regente de Aquário? É o regente moderno, só que Saturno sempre foi, desde que a astrologia se desenvolveu, sempre foi Saturno o regente de Aquário. As regências são duplas. Nesse caso, Saturno em Aquário se trata da regência diurna de Saturno. E Capricórnio é regência noturna. Estabelecer essa divisão, esse sistema de regências, tal como o modelo clássico, não é difícil, é só pensar mais ou menos como eles pensavam, e fazer uma divisão fácil assim, colocar o Sol regendo o Leão, a Lua regendo Câncer, os dois aqui, a partir de cada um, que são os dois luminares, né, de toda a regência astrológica, são os dois luminares, colocar
o restante, os planetas em torno deles, a partir da sua velocidade. O planeta mais rápido vai ficar mais próximo dos luminares e vai se distanciando até chegar ao mais lento. Então, o que está mais rápido, mais próximo do Sol, vai ficar Mercúrio. Assim também do lado da Lua vai ficar Mercúrio. Então assim, Sol e o mais rápido Mercúrio, Mercúrio rege Virgem, que está logo depois de Leão. Os Gêmeos, né, regido pelo Mercúrio também, está logo depois do Câncer. Vênus rege Libra e rege Touro, e portanto você vai ver que fica depois do Sol, Mercúrio, né, Vênus, Lua, Mercúrio, Vênus. Então Marte rege Áries e rege Escorpião. Você vai ver pelo lado do Áries, né, Lua, Mercúrio, Vênus, Marte, até chegar do Câncer até o Áries. Leão, né, Virgem, Libra e Escorpião, até chegar no Marte ali. E assim sucessivamente, com o Sagitário e com o Peixes, e depois com o Capricórnio e com o Aquário, com o Saturno. O astrólogo e filósofo Doroteu de Sidon, né, 2000 anos atrás, ele afirmava que Saturno se alegrava quando chegava a Aquário. Ele não explica exatamente porque ele afirma isso, mas a gente pode cogitar que é como se depois que você realizou o trabalho ali de alicerce, de formação das bases, bases sólidas para tudo que é tradição e tudo mais, chegou a hora de fazer aquilo que é novo, de executar as suas ideias mais acalentadas, né? As bases ali em Capricórnio e as ideias mais acalentadas ali em Aquário. E ainda dentro dessa listinha a gente pode entender que tem uma tendência que vai se individualizando de pessoa para pessoa, que é, por exemplo, fazer uma divisão muito clara entre quem é amigo, quem é network, quem é agenda social, né, que são os encontros e eventos, que são todos da alçada do signo, colocar uma divisão, né, certinha, quem é quem e de que forma. Durante uma passagem como essa, se enfoca muito, até a gente vai ver isso como efeito colateral na propaganda, né? Muitas propagandas vão enfocar isso, que é o verdadeiro valor da amizade e do vínculo compromissado com os iguais ou com aqueles com quem você tem alguma coisa, algum comprometimento. E ora, se eu estou falando tanto de ficção científica, em termos mais práticos, a gente pode ter, ao longo desses anos, uma nova sistematização da exploração espacial, talvez até projetos de mineração em Marte, por exemplo. Não vai ser surpresa nenhuma se bancos e outros sistemas financeiros ou de poder começarem a investir mais justamente nessas tecnologias de exploração espacial, e eu diria assim, aeroespacial, né, alguma coisa ainda dentro da Terra e também fora do planeta, provavelmente com esses investidores visando mais poder, né? Podemos também enxergar aí um acirramento das questões entre religião e ciência, ou ainda entre a ciência tal como a gente conhece, com os seus recursos e paradigmas, e muitas outras proposições que hoje são do domínio das práticas esotéricas alternativas e tudo mais. Aquário é um signo curioso, porque ele une uma lógica muito profunda, uma racionalidade muito certinha, com aspectos intuitivos e idealistas, né? Então a pessoa ultrapassa o que seria o mero pensamento cartesiano, que não é, obviamente, pouca coisa. Pensar cartesianamente produz ciência, também ajuda a produzir ciência, mas não pode ficar preso ali, que senão ela empaca. Então há uma ênfase muito grande nos sistemas transdisciplinares de aprendizado e em concepções como aquelas do Edgar Morin, que é da complexidade, a teoria da complexidade, que a realidade ela é um todo complexo, interorganizacional, e que uma coisa depende da outra para se desenvolver, mas tem que ter sempre uma brecha. Podem surgir algumas pesquisas no sentido de tentar comprovar proposições metafísicas, por exemplo, ou recusá-las. Num sentido mais esotérico também, há um desenvolvimento das egrégoras, né, das pessoas dos grupos de pessoas que vão formar essa mentalidade coletiva. As fraternidades, já falei isso antes, mas vamos repetir, as fraternidades, os grupos de apoio, como o Alcoólicos Anônimos, o Al-Anon também, e fraternidades, clubes, associações, tudo isso também pode se desenvolver muito, se sistematizar muito. Mas aí entra uma coisa que, para nós que estamos aqui participando deste vídeo, nos é
particularmente interessante. A astrologia, claro, vai ter uma tendência a concentrar as atenções muito mais do que já estão, que já está bem intenso isso, né? As atenções voltadas para o meio astrológico, para as proposições astrológicas, para o desenvolvimento das técnicas interpretativas e para a disponibilização desse saber para o resto do mundo. E o fato dela se tornar ainda mais em voga pode suscitar pesquisas científicas tentando comprová-la ou, né, desqualificá-la mais uma vez, o que vai acabar tornando a astrologia ainda mais conhecida, vai fazer com que ela fique ainda mais em voga, né? Acaba fortalecendo ainda mais o estudo dessa arte e dos próprios astrólogos. Podemos ver também um recrudescimento, né, num sistema de estruturação e coerção de torcidas organizadas, que são grupos, né? São clubes, são grupos de afinidade. Então pode ser que tenha que ter uma estrutura mais, né, firme sobre esses grupos durante essa fase aí. O clima, que já está louco, pode ficar mais louco, pode ficar errático, descontínuo, um pouco mais difícil de prever, a despeito das tecnologias cada vez mais apuradas e dos algoritmos que são capazes de prever as mudanças no clima com uma precisão que até então era coisa de ficção científica, mas mesmo assim o clima vai ter guinadas muito fortes. Podemos ter uma incidência maior de furacões, tornados, vendavais em partes do mundo que não tinham essa frequência toda. Fora isso, as esperadas, né, e muito intensas convulsões entre as populações e os desiguais, as camadas desiguais da população, com uma espécie de espetacularização dos conflitos. É quase como se estivesse todo mundo querendo ver conflito. Isso não vai ser muito agradável. Bom, visto toda essa listagem de fatores e de possibilidades, vamos agora dar uma olhada breve no mapa do ingresso do Saturno em Aquário e vamos falar também sobre o modo como isso aí incide sobre os 12 signos.